Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a elaboração de comandos para a gente entender como que os nossos comandos dentro da parte da computação, dentro da parte da informática, dentro da parte do desenvolvimento, né, de aplicativos, como que esses comandos vão mostrar o nosso desenvolvimento, nosso aplicativo sendo montado, tá? E para isso, esses comandos eles vão ser organizados em um quadro, tá? Então a aula de hoje é um pouco mais específica. A gente vai falar da elaboração de quadro de comandos, tá bom? E esse quadro de comandos, a gente vai ver conforme a aula vai seguir, ele não vai ficar só guardado na parte da tecnologia. A gente vai conseguir usar não só para aplicativos, mas também para outras situações. Bom, vamos ver o que a gente já viu. A gente já trabalhou nessa parte da aula de tecnologia com algumas ideias de programação, tá? Mas o que a gente tem que entender de verdade é que a programação, é claro, ela desenvolve os aplicativos. E hoje em dia é muito difícil você não ter no seu dia a dia algum aplicativo sendo utilizado para abrir uma foto, para assistir um vídeo, para editar uma foto. Às vezes você vai colocar um filtro, às vezes você vai postar alguma foto, e tudo isso passa por uma etapa, né? Então, para você poder usar isso no seu cotidiano, é necessário ter o aplicativo, e para ter o aplicativo, é necessário ter a programação ali sendo feita, tá? Para essa programação existir, a gente precisa entender da linguagem de programação, tá? A linguagem de programação, ela pode ser o código, certo? Só que ela não é só o código, é a forma que eu vou organizar aquele código. Eu consigo ter vários tipos de código, vários tipos de formas de chegar no meu aplicativo. Só que para todos os tipos, ainda assim eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter uma lógica, eu tenho que entender como que isso funciona. E o que a gente está vendo nas nossas aulas é o entendimento aqui, mesmo que seja mais básico, né, mais das estruturas. Então a gente está procurando entender, cada aula que a gente está trazendo alguma coisa, as estruturas que a linguagem de programação pode utilizar. Tá? A gente já viu sobre o fluxograma, que é aquela estrutura que vai conectando informações e decisões para você poder entender os caminhos que o seu aplicativo pode tomar. A gente já entendeu um pouco mais sobre os comandos, né? Aquele esquema que tinha o robô, tinha o astronauta, você tinha que falar para onde que ele tinha que se movimentar, então você tinha que iniciar um raciocínio, falar aquele raciocínio com detalhes para não cometer nenhum erro, para não levar ele em nenhuma direção errada e finalizar o raciocínio chegando no destino. A gente já trabalhou com isso, né? E hoje o que eu vou trazer para vocês é o quadro de comandos. Tá? É uma forma que não só que na tecnologia, né, na parte de aplicativos a gente usa, mas também se usa um parente, né, um primo desse quadro de comandos, é usado, por exemplo, no cinema, para você saber como que aquele ângulo vai ficar correto, como que aquela filmagem vai ficar. Então é feito um quadro, só que desenhado, né, cena por cena, de como aquela cena vai ser gravada. Isso para fazer uma série de TV, para fazer um cinema, para fazer uma novela, para você poder entender, essa câmera vai ficar assim, como que vai ficar a visão, como que vai ser mostrado isso para a pessoa que vai assistir. Tá? É feito um quadro, não é um quadro de comandos, né? Mas é um quadro que segue uma lógica, inclusive, parecida. Tá? Como a nossa aula é relacionada à tecnologia, relacionada a entender os aplicativos, a gente vai tá trazendo esse quadro de comandos para conseguir compreender melhor essa estrutura que faz parte da nossa matéria. Bom, como funciona essa estrutura? Eu coloquei um modelo aqui para a gente poder entender, mas antes de ver ele, tem que se perceber uma coisa. A nossa estrutura, ela sempre vai seguir passo a passo. Então você nunca vai conseguir pensar no seguinte, eu quero fazer tal coisa, né? Eu tenho o meu objetivo, eu quero fazer aquilo acontecer. Para aquilo acontecer, uma série de passos vai existir. Então, antes de fazer isso, o que tem que ser feito? Antes de fazer aquilo, o que tem que ser feito? Você vai explicando detalhadamente como que aquele processo funciona. Então, é uma descrição que a gente vai ver daqui a pouquinho nos exemplos, é feito passo a passo. Tá? E parece até meio complicado você explicar alguma coisa passo a passo, mas o que a gente usa aqui são ideias bem simples para você conseguir entender como funciona e também reproduzir isso, tá? E também conseguir fazer isso acontecer.
Bom, vamos primeiro conhecer o quadro, né? O quadro, esse modelo que eu estou usando aqui, é um modelo que tem na apostila. Então, se você viu a sua apostila aí, viu a parte de tecnologia, você deve ter visto um quadrinho parecido com esse, tá? Esse quadro aqui, ele não é único, tá? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não tem só esse jeito de montar o quadro, dá para montar ele de várias formas, tá? Eu peguei esse modelo da apostila, né, para ficar mais fácil para você entender. Né? Na apostila já tem esse modelo também, então para a gente não ficar com modelos diferentes aí para gerar alguma confusão. Mas existem outros tipos de modelo, tá bom? Então vamos entender esse modelo que a apostila trouxe para ver como ele funciona. Bom, primeiro aqui é essa parte que fica no meio do nosso esqueminha, né, no meio do nosso quadro aqui, é onde vai ficar a peça inicial. Tá? Então você vai ter um objeto aqui no começo, tá? E esse objeto que está aqui no começo, você vai entender que a peça que veio para você, né, a base de todo o raciocínio que vai ser feito depois, vai começar aqui, tá? Vai começar com essa figura. No quadro, tá escrito como peça bruta, a peça base, eu estou chamando de peça inicial, mas assim, todos esses nomes têm o mesmo objetivo, tá? Para te mostrar que esse é o começo do raciocínio, ok? Aqui embaixo, nessa parte do quadro que fica aqui no rodapé, né? Aqui eu coloquei o seguinte, ó, o que será feito em cada comando. O que isso significa? Aqui você vai escrever o que está acontecendo, tá? Então, no primeiro comando vai acontecer isso. No segundo comando vai acontecer aquilo. No terceiro comando vai acontecer isso. E por aí vai, tá? Então, se você olhar na parte de baixo aqui, você vai conseguir entender o que aconteceu naquela figura, o que aconteceu com aquele objeto que você está vendo aqui no meio, tá bom? Aqui em cima é mais para você se organizar. E isso, na verdade, é muito importante, tá? É o número dos comandos. Então, o comando 1 aconteceu isso porque fez isso. O comando 2 aconteceu isso porque fez isso. O comando 3 aconteceu isso porque fez isso. E assim por diante. Pode ver que aqui no final ele até coloca comando N, porque não tem uma quantidade certa de comandos. Tá? Não tem como eu falar 10 faz aí 10 comandos que vai funcionar. Não é desse jeito. Cada situação tem uma quantidade certa de comandos. Cada situação utiliza ali poucos comandos ou muito comando, ou aí é uma quantidade média de comandos. Então a gente tem para cada situação uma forma diferente de se montar. É só você parar para pensar nas tecnologias do seu dia a dia, tá? Para pensar que, por exemplo, para você assistir um vídeo, né, igual esse que você está assistindo, você pode dar o play, você pode avançar, você pode voltar ao vídeo, tá? São poucas opções, então não preciso de muitos comandos, né? São coisas mais simples de se fazer. Agora, se você vai jogar algum jogo, né, pode ser um jogo tipo um Free Fire ou algum outro jogo que seja com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou ter muito mais comandos para fazer tudo aquilo acontecer. Né? Então, cada situação utiliza uma quantidade diferente de comandos. Por isso que aqui ó, ele não está falando o final, porque aí o final depende de cada situação. Mas é importante esse número, porque quando você vai trabalhar com isso, quando você vai interagir com isso, deu errado em alguma coisa, geralmente o aplicativo, o emulador, o lugar onde você está fazendo isso vai te falar, deu errado na linha tal, deu errado no comando, sei lá, 5. Então você já sabe onde está o comando, você já sabe o que aconteceu, você já sabe como que parou aquela situação. Tá? Então esse número de comandos é extremamente importante. E vamos lá. E aqui no final, só para finalizar, né, para a gente poder entender, é o resultado. É o que aconteceu depois do último comando realizado. E o legal desse esqueminha é que você vê a evolução. Então você vê como que ela começou, você vê como que essa peça, né, esse objeto foi se modificando, e aqui você vê o final, como que ela terminou. Okay? Então você sempre vai acabar vendo a última parte do seu raciocínio, né? Porque quando você desenvolve ele, o último pedaço que aparece é o pedaço final, tá joia? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Eu coloquei esse exemplo que usa a mesma figura que eu apresentei agora há pouco, né? Eu peguei também esse modelo lá da apostila para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Tá? E eu montei aqui uma situação para a gente poder ver. Então, aqui, começamos com um quadrado, certo? E o primeiro comando foi o seguinte, ó,
adicionar uma marca na horizontal, dividindo a figura ao meio. Então aqui tem uma informação. Na verdade, tem duas informações muito importantes. A primeira é que eu adicionei. Então a figura era assim e eu coloquei alguma coisa na figura, né? Eu adicionei alguma coisa na figura. E o que eu adicionei? Olha lá, uma marca na horizontal. Essa palavrinha horizontal significa que ela está seguindo a linha do horizonte, né? Está seguindo aqui essa direção, tá? E isso é importante porque você tem que explicar. Lembra que eu falei do passo a passo? Você vai explicar o que é para fazer. Então, lendo aqui, você tem que entender o que aconteceu, tá? Então, eu coloquei uma marca na horizontal. E o que essa marca está fazendo? Dividindo a figura ao meio. Então, tem uma parte em cima e tem uma parte embaixo, está bem no meio da minha figura, tá? Agora, aqui o que está acontecendo no segundo comando? Olha lá, é parecido. Adicionar uma marca na vertical, dividindo a figura ao meio. Então, aqui eu coloquei uma marca, só que agora é na vertical, e ela dividiu de novo ao meio a figura, né? Então agora eu tenho duas partes aqui, né? Lembra que vertical é essa linha em pé, né? Então o que aconteceu? Eu dividi ela assim, né? Na horizontal, agora eu dividi na vertical. O que aconteceu com a nossa figura? Agora eu tenho quatro pedacinhos, né? Tem quatro pedacinhos menores aqui. Olha o que acontece na próxima. Subtrair o quadrado superior direito. Subtrair, né? Eu estou tirando, eu estou pegando alguma coisa e jogando fora, né? Estou subtraindo. E o que eu estou fazendo aqui é subtraindo o quadrado superior direito. Ó, aqui também tem uma informação importante. Eu estou falando onde está esse quadrado, né? Eu estou falando que é na parte superior, superior em cima, né? E eu estou falando que é do lado direito. Então você sabe exatamente qual foi o quadradinho que sumiu. Mesmo que você não pudesse ver essa peça, só lendo aqui você já conseguiria saber. Você ia fazer um desenho, rabiscar aí num pedaço de papel, e ia saber qual foi o pedaço que ficou faltando, tá? Olha o que aconteceu no comando 4. Adicionar um círculo com o centro no cruzamento das marcas feitas antes. Então, ó, a gente fez as marcas, né? Aqui no comando 2 dá para ver certinho as duas marcas. E o que eu estou fazendo aqui no comando 4? Eu estou colocando um círculo bem no meio dessas marcas. Então, eu estou colocando esse círculo aqui no meio para a gente poder fazer alguma coisa com ele, né? Olha lá, adicionei. E o que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair. Quando eu tiro o círculo da conta, olha lá, subtrair o círculo. Quando eu tiro ele aqui, vira um buraco. Então agora eu tenho um furo aqui na minha peça, né, no meu objeto. Então, ó, subtrair o círculo e as marcas feitas. Então, ó, tá vendo que tinha as marcas aqui embaixo, em cima? Sumiram, não tem mais nada. Então a peça, olha como ela começou e olha como ela terminou, tá? Ela já terminou bem diferente. E esse aqui é o meu último comando. Então a peça pronta ficou desse jeito, tá? Então a gente usa alguns comandos simples, ó, adicionar, subtrair. Basicamente é isso. É coisa bem simples de se entender. Só que o que eu tenho que saber explicar é o que eu estou fazendo. Então eu falei que era uma marca na horizontal, falei que era uma marca na vertical, eu falei qual era o quadradinho que eu tirei, eu falei onde que o círculo vai aparecer, entendeu? Então eu tenho que mostrar cada parte para a peça no final ficar certinho. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui a gente tem uma peça diferente, tá? E eu também fiz essa sequência, eu também fui mexendo com ela, vamos ver como que ela ficou. Primeiro eu coloquei aqui o círculo, né? Essa vai ser a minha peça inicial. E olha só, adicionar um quadrado dentro do círculo. Então eu coloquei um quadrado aqui dentro, né? Eu coloquei um quadrado dentro da figura que eu já tinha. Olha essa outra informação. Adicionar uma diagonal do canto superior esquerdo até o canto inferior direito. Eu estou falando o que eu adicionei, que é uma diagonal, e eu estou falando onde ela começa e onde ela termina. Ó, onde que ela começa? No canto superior esquerdo. Superior em cima, esquerdo está aqui, né? Então ela começou nessa parte. E ela vai até o canto inferior direito. Então, inferior está aqui embaixo, direito está para cá. Então ela começa aqui em cima e ela vem descendo até chegar aqui embaixo. Tá? Então eu estou explicando como que essa diagonal apareceu. Tá bom? O próximo comando, olha só, subtrair. Agora eu estou tirando coisas aqui. Subtrair a parte que está acima da diagonal. Então, a minha diagonal, o que ela fez aqui? Ela serviu para dividir a peça em duas partes. Então, tem uma parte que está aqui mais para baixo, uma parte que está mais para cima. E essa parte que está mais para cima sumiu. Eu tirei ela, subtraí ela. Tá? Olha como é que ficou já bem diferente a figura.
Vamos ver o próximo comando. Subtrair a diagonal. Então existia a diagonal aqui e eu tirei ela. Olha, assumiu a diagonal. Olha como é que já ficou. Bem diferente do começo. O começo era esse círculo e olha como é que ela já está aqui. Já está difícil de você olhar e saber que antes disso tudo era um círculo. Tá? E o último comando aqui, adicionar um quadrado menor que fique no centro da base do quadrado anterior, tá? São muitas informações, né? Então vamos lá. Ó. Adicionar, estou colocando uma coisa aqui, um objeto. O que eu estou colocando? Um quadrado menor. Ah, como assim um quadrado menor? Eu tinha um quadrado antes e eu estou colocando um quadrado menor do que aquele que eu tinha, tá? E onde que ele vai ficar? Ó? Que fique no centro da base. A base é aqui, né? A base do quadrado que eu estou falando, ó, a base do quadrado. Então é aqui. E ele vai ficar no centro. Quer dizer que ele vai ficar bem no meio de onde era a base do quadrado. Então, eu adicionei um quadrado menor no centro da base do quadrado que tinha antes. Tá? Então, por isso ficou esse quadradinho aqui. E como esse foi o último comando, a peça finalizou desse jeito. Ok? Então, vamos ver um outro esquema. Bom, pessoal, esse é um outro esquema que eu vou apresentar para vocês, tá? Esse é um aplicativo que tem no Windows. Qualquer Windows 10 tem esse aplicativo, tá? É um aplicativo de montagem em 3D e é um aplicativo que é usado para fazer peças em 3D, para fazer modelagem em 3D. Se usa muita coisa com aplicativos assim, tá? Esse é um aplicativo que já vem no Windows, então se você tem aí um computador, um notebook que tem o Windows 10, né? Esse aqui é do Windows 10. Se você tiver isso aí, com certeza tem esse aplicativo aí, porque isso aí já vem junto com o Windows, tá? E por que eu estou mostrando ele? Porque aqui a gente tem algumas coisas que tem a ver com o que eu acabei de apresentar para vocês, lá naquele quadro de comandos, tá? Lembra que eu falei que a gente faz duas coisas, que é adicionar e subtrair? A gente coloca objetos e tira objetos. Aqui a gente também faz isso, né? E aqui a gente ainda faz de uma forma muito mais interessante, que você consegue mexer, aumentar e tudo mais, tá? Então, ó, aqui já tem aqui a dica, né? Adicionar. Então eu vou adicionar alguma coisa, eu vou colocar alguma coisa. Tem como adicionar também alguns modelos, ó, adicione um novo arquivo. Então eu consigo pegar um modelo pronto ou eu consigo montar um modelo que eu quiser. Eu vou montar um modelo aqui, tá? Só para poder mostrar para vocês o que dá para fazer, ok? Então eu vou colocar um cilindro. Olha lá, coloquei um cilindro, apertei ali. Aqui embaixo eu tenho os comandos, eu consigo girar ele se eu quiser, ó. Consigo girar ele, eu consigo aumentar ele se eu quiser. Então eu consigo mexer com ele do jeito que eu quiser. Se eu quiser só mexer ele para lá ou para cá, eu consigo. Então eu já tenho aqui algumas informações. Mas vamos lá, não é esse bem o foco. Eu adicionei, né? Lembra que eu falei agora há pouco. Eu adicionei um objeto, eu consigo ver ele de várias formas. Eu quero mexer nesse objeto, eu quero fazer esse objeto ficar diferente. Então eu vou adicionar outros objetos e depois eu vou eliminar. Tá? Lembra que eu fui adicionando e tirando coisas? Então olha só, eu vou pegar esse objeto aqui, que eu acho ele bem diferente. Aí, parece uma boia, né? Ele é bem diferente. Esse objeto está aqui, tá? Ele parece uma boia, eu vou tirar ele do meu cilindro. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou misturar esses dois. Ó, eu vou colocar ele dentro do cilindro, mexi nele, eu coloquei ele no cilindro, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, objeto, tem as opções, ó, duplicar, copiar, excluir, ajustar. Aqui também tem mais opções, ó, simplificar, dividir e tudo mais. E tem uma opçãozinha importante, ó, subtrair. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse objeto. Qual que é o detalhe? Ó, vou até tirar ele aqui para você poder entender. Esse objeto está dentro da minha figura, né? Se você olhar ele assim meio de lado, você vai perceber que ó, o meu cilindro está aqui e ele está dentro do meu cilindro. O que vai acontecer se eu tirar esse objeto, se eu subtrair ele? Vamos ver. Olha lá, pessoal, eu tirei o objeto e olha como é que mexeu o meu cilindro, ó. Ele já virou, já não é mais um cilindro perfeito, né? Ele já ficou bem diferente, tá? Eu consigo fazer, na verdade, várias coisas aqui. Eu vou agora colocar, por exemplo, uma esfera. Olha como é que eu consigo mexer com essa esfera, tanto para dentro do meu objeto ou para fora do meu objeto, tá? Eu consigo, por exemplo, adicionar. Lembra que a gente falou de adicionar? Eu vou pegar primeiro o meu cilindro, vou mexer no meu cilindro aqui para você poder entender.
Eu vou girar ele aqui, ó. Girei o cilindro. Isso aqui também dá para fazer lá naquele comando, né? Naquele quadro de comandos. Aqui eu vou adicionar, colocar essa esfera, né, dentro da minha figura. Eu vou produzir aqui um objeto, tá? Então vou criar aqui um objeto. E agora eu vou mesclar esses dois aqui, eu vou juntar esses dois. Vamos ver o que acontece. Mesclando. Pronto, olha só. Ele agora é uma peça sólida, é uma coisa só. Então eu consigo usar aqueles raciocínios que a gente acabou de fazer para montar o quadro de comandos. Eu consigo usar isso nesse aplicativo para mexer no meu objeto. Tá? Eu consigo mexer no meu objeto com várias formas diferentes. Ó. Eu consigo, por exemplo, um último teste aqui para a gente finalizar, né? Vou colocar uma pirâmide. Ó. Tem a pirâmide pronta aqui. Eu consigo eliminar uma parte do meu objeto através dessa pirâmide. Então, ó, vou tirar aqui uma parte do meu objeto. Vamos lá, ó, editar, subtrair. E olha só o que aconteceu. Ele acabou ficando com um buraco, né? Ficou com um pedaço faltando ali agora. Então eu consigo fazer todos aqueles raciocínios aqui nesse aplicativo, né? E aqui a gente consegue deixar a criatividade correr solta, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi mais para poder entender como tudo isso funciona. E aí a gente vai poder avançar nesses assuntos, entender melhor isso, ver coisas novas nas próximas aulas, ok? Até mais, pessoal!